Olá, tudo bom? Nós estamos aqui para dar sequência à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista no Caminho da Fé. Nós estamos estudando um pouco sobre a síntese do Antigo Testamento e na aula de hoje nós vamos dar sequência nessa série de estudos. Nas aulas passadas nós já falamos um pouco sobre o Pentateuco, sobre os livros históricos e sobre os livros poéticos. E nessa aula nós vamos abordar um pouco sobre os livros proféticos. Esses livros, eles podem ser subdivididos de acordo com o conteúdo, de acordo com o tamanho do seu conteúdo. Então, existem alguns livros que são chamados profetas maiores e outros profetas menores, exatamente pela quantidade de informação que esses livros trazem. No decorrer dessa e das próximas duas aulas, nós vamos estar falando um pouco sobre os profetas menores. Então, os profetas menores, eles são constituídos por uma coletânea de 12 livros. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre 3 livros e nas próximas aulas nós abordaremos o restante. Quando a gente pensa na palavra profeta, às vezes pode remeter à questão de uma pessoa que era capaz de fazer uma previsão de um acontecimento futuro, e essa é a principal ideia que às vezes as pessoas acabam pensando sobre os profetas. Mas quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós vemos que a palavra profeta, ela remetia a outras funções além dessa questão de prever o futuro, e a gente vai abordar agora sobre 3 funções principais dos profetas, tanto naquele período do Antigo Testamento, e também essas funções nos seus escritos são úteis para o nosso aprendizado nos dias de hoje. Então, a primeira palavra que o profeta era relacionado era com uma pessoa chamada. E isso mostra, inicialmente, que um profeta, ele não era uma pessoa que se autodeclarava profeta. Ele era realmente uma pessoa que era chamada por Deus para exercer essa função de profeta. Nós temos um trecho aqui do livro de Jeremias que exemplifica um pouco melhor essa questão. Dizendo assim, ó, a palavra do Senhor veio a mim, então é Jeremias dizendo isso, que falava: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então aqui a gente vê que Deus já separou e escolheu Jeremias para ser um profeta, mostrando que uma pessoa não poderia se autodenominar profeta. Uma outra palavra que pode ser relacionada ao profeta era um homem de Deus. Em outras palavras, era um homem que ele possuía uma íntima relação com Deus, ele desfrutava de uma relação muito próxima a Deus, e com isso ele trazia até várias palavras, vários ensinamentos e várias repreensões, muitas vezes, de Deus para o povo. Então, ele era como porta-voz de Deus para o povo, a gente pode pensar dessa forma. A gente tem mais um exemplo aqui, lá no livro de Jeremias, onde o profeta está falando. Deus falando com Jeremias, né? E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Então aqui a gente vê que Deus, conversando com Jeremias, estava passando instruções para que ele transmitisse isso ao povo. E por fim também o profeta ele pode ser visto como uma função, não uma função, mas pode ser visto com essa habilidade de vidente, no caso de trazer para o povo alguns acontecimentos futuros. Mas essa não era, a gente não pensa nisso como uma questão principal do profeta, e sim o profeta ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus e que ele trazia mensagens de Deus para o povo, e essas mensagens muitas vezes foram acompanhadas de previsões de acontecimentos futuros. Então vamos falar um pouco sobre os livros proféticos. O primeiro livro que a gente tem aqui é o livro de Oséias. Esse livro, ele foi escrito, e Oséias, no caso, ele viveu no Reino Norte. Então, se a gente lembrar lá da aula de livros históricos, nós temos que o reino Israel ele foi dividido em 2 reinos, o Reino Norte e o Reino Sul. Após o reinado de Salomão, de seu filho, ele foi dividido e então iniciou-se nesse momento as atividades proféticas. E, num determinado período no Reino Norte, surge Oséias. Nesse período, o povo vivia uma grande prosperidade. O pessoal que vivia lá no Reino Norte vivia uma prosperidade econômica, política. Isso porque a gente tem, por exemplo, no reinado de Uzias, ele foi um período de reinado com
várias vitórias consecutivas em guerras, era um período onde teve muitas construções nesse reino, foi um desenvolvimento agrícola muito intenso, então o povo estava vivendo muito bem, ele estava prosperando economicamente, e ele acabou se afastando de Deus devido à sua autossuficiência. Eles não julgavam necessária a ajuda de Deus e eles acabaram vivendo por si mesmos longe de Deus. Então, o que aconteceu foi que houve um declínio moral e espiritual do povo e eles se afastaram de Deus. E aí, nesse período, após o reinado de Uzias, de outros reis, no reinado de Jeroboão II, surge Oséias e ele começa a sua atividade como profeta. O tema do livro de Oséias, ele vai falar sobre o amor indestrutível de Deus, mesmo com a infidelidade de Israel. E o livro ele traz duas perspectivas. Deus usou tanto da vida de Oséias para falar com o povo, quanto pela mensagem transmitida por Oséias também para falar com o povo. E nós vamos ver essas duas questões que o livro traz para a gente. Pensando na vida de Oséias, Deus ele utilizou da vida para falar com o povo, para trazer uma mensagem para o povo. Inicialmente, Deus ele dá uma ordem a Oséias. Ele ordena que Oséias ele vá e tome uma mulher que seria prostituta. E essa mulher é Gomer. Ela ainda não tinha iniciado suas atividades na prostituição, mas Deus conhecia o potencial e ele sabia desse potencial e isso poderia instruir o povo também. Então, ele ordena que Oséias vá e se case com ela. E realmente Oséias se casou com ela e após casados, Gomer ela entrou na atividade de prostituição, ela começou a se prostituir, teve filhos com outros homens, ela acabou saindo de casa, morando com outro homem, acabou entrando numa situação de depravação e a gente vê que após isso Deus dá uma nova ordem a Oséias para que Oséias ele retome o casamento com Gomer. E isso mostra para a gente a situação de que Deus, da mesma forma que Oséias se casou com uma prostituta, Deus também ele estava com o seu povo, só que o povo se afastou dele. Então o povo acabou indo para uma situação de depravação moral, depravação espiritual e se afastou completamente de Deus. Mas mesmo assim Deus esteve disposto a retomar a vida com o povo. Então a gente vê que a vida de Oséias ela foi muito utilizada para transmitir esse ensinamento e essa ideia para o povo. A gente tem um trecho aqui retirado do livro do capítulo 3, onde fala: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Com isso, então, isso retoma o que eu já falei anteriormente, de que Deus ele falou para Oséias retomar a sua mulher da mesma forma que o Senhor ama os israelitas, que era o seu povo. Mas, além disso, o livro continua e o profeta ele traz várias mensagens para o povo. E essas mensagens eram indicando os pecados que o povo cometia, também era mensagem prometendo castigos caso o povo não se arrependesse, e esses castigos eram acontecimentos futuros que viriam, como aconteceram no caso, foi o cativeiro assírio. Também o livro traz uma chamada para o povo ao arrependimento e uma promessa futura de restauração. A gente tem agora alguns trechos que vão relatar melhor essa questão. Então a gente vê lá no capítulo 4 de Oséias. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Então, nesse trecho, a gente consegue ver a situação que o povo estava vivendo, uma situação totalmente longe de Deus, totalmente longe das vontades e do caminho de Deus. E Osés ele foi utilizado para repreender o povo quanto a isso. Mais para frente no livro, nós temos que Oséias fala para o povo: Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. E isso estava relacionado com a opressão que o povo viria a sofrer no futuro,
que seria a opressão dos egípcios, dos assírios, caso eles não se endireitassem, não se voltassem a Deus. E a gente vê também um outro trecho que está lá no capítulo 14 de Oséias, que fala um pouco sobre a, a vontade de Deus para que o povo se arrependesse e voltasse a estar com ele. Está escrito assim, ó: Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Então, o livro de Oséias trouxe essa ideia e ele trata realmente do amor indestrutível de Deus. Mesmo o povo estando infiel, estando longe de Deus, Deus ainda continua amando o seu povo e trouxe a vontade dele através do livro de Oséias. Então, a gente passa agora para o livro de Joel. Joel, ele foi um profeta que viveu também no Antigo Testamento, só que ele viveu no período do reinado de Joás. Ele é um livro mais antigo relacionado a Oséias, e esse profeta ele viveu no Reino Sul, no Reino de Judá. O tema desse livro vai tratar sobre a necessidade de um avivamento espiritual do povo. Então, a ideia de Deus era que o povo se voltasse, se aproximasse mais dele, vivesse com um relacionamento próximo a ele. A gente tem aqui um trecho que relata exatamente isso. Joel falando para o povo: rasguem o coração e não as vestem. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. E o livro de Joel, ele fala um pouco sobre uma história passada do povo, mas também sobre uma história futura do povo. E a gente pode ver isso um pouquinho agora. Em relação ao passado, o livro vai trazer um pouco, vai falar um pouco sobre o ataque dos gafanhotos e o dia da seca, que vai mostrar exatamente que a praga de gafanhotos trouxe uma seca e uma destruição para aquele povo. Eles perderam questão de alimentos por causa realmente do ataque. Eles vivenciaram essa história que foi um pouco relatada pelas pragas enviadas. E também esse livro vai falar um pouco sobre acontecimentos futuros, que seria o dia do Senhor próximo e o dia do Senhor distante. O dia do Senhor próximo falava um pouco sobre a opressão dos assírios e dos babilônicos que o povo iria sofrer. Então, ele fala que eles viriam como gafanhotos, como uma analogia, e eles destruiriam tudo que tivesse lá. E foi o que realmente aconteceu. Os assírios e babilônicos, eles invadiram e destruíram o povo, o reino de Israel. E o dia do Senhor distante é um acontecimento que ainda não aconteceu, mas ele está relacionado com a questão da tribulação no reino milenar. Então é alguma coisa que ainda vai acontecer, é um evento que ainda há de acontecer. E Amós é o terceiro livro do nosso estudo de hoje. Amós ele viveu na época do reinado de Jeroboão II. Após a divisão do reino também de Israel, ele viveu no reino norte. Como a gente já viu, nesse período o povo estava vivendo um otimismo militar, político, eles estavam prosperando e por isso eles tiveram um declínio moral e espiritual. E aí Amós ele entra também como um profeta para adverter a população da época. E Amós ele vai falar sobre Israel, mas ele também vai falar um pouco sobre as nações vizinhas. Então o tema do livro, ele fala sobre o juízo de Deus, tanto contra Israel quanto as nações que estavam próximas a ela. Então no início do livro, lá no capítulo 1, capítulo 2, a temática do livro vai estar falando sobre o juízo de Deus contra as nações. Então vai falar sobre a nação de Damasco, porque ela invadiu Israel, vai falar sobre o juízo de Deus contra Gaza e Tiro, porque eles conspiraram com Edom para a invasão de Judá. Vai falar também sobre o juízo contra Amon, porque eles atacaram Gileade. O juízo a Moabe, porque eles tinham práticas pagãs. Vai falar também sobre o juízo a Judá, porque ele se esqueceu da lei de Deus. E o juízo a Israel por causa da sua injustiça. E aí, seguindo na narrativa do livro, Deus vai prometer juízo contra Israel, especificamente agora. Então, o livro ele fala sobre o castigo que Israel vai sofrer por causa das suas iniquidades, como a gente vê aqui no capítulo 3 de Amós.
No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas, e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Então a gente vê que por causa das iniquidades e do pecado de Israel, Deus fará juízo contra essa nação. Além disso, Israel ele seria castigado por causa da opressão ao pobre e da idolatria que eles viviam naquele período, que era muito intensa. A gente vê também no capítulo 4 de Amós falando um pouco sobre isso. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Então aqui a gente vê o profeta advertindo o povo sobre o castigo que eles sofreriam, porque eles viviam numa intensa idolatria, eles oprimiam ao pobre, eles estavam totalmente afastados de Deus. Também o livro de Amós, ele vai falar um pouco sobre a convocação para o arrependimento. Amós ele convoca o povo a se arrepender por conta dos seus pecados. A gente vê lá no capítulo 5. Busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel. E não haverá ninguém ali para apagá-lo. Então a gente vê que mesmo o povo estando longe, estando afastado de Deus, ele adverte o povo para que ele se arrepende e se volte ao Senhor. E Deus promete também, lá no capítulo 9, no fim do livro, ele promete ao povo a restauração nacional milênio. A gente vê lá no capítulo 9, versículos de 11 a 15. Ó. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado, e eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Então aqui a gente vê mais aprofundado a questão de que Deus promete a restauração do seu povo, mesmo eles tendo se afastado e sofrido tudo que eles sofreram. Então, pessoal, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nós tratamos sobre os primeiros 3 livros proféticos e a gente vê que tanto Amós, Joel, Oséias foram profetas que viveram, alguns no reino norte, outros no reino sul de Israel, e era um período onde o povo vivia uma prosperidade, estava afastado de Deus porque eles se declaravam autossuficientes, não viam a necessidade da ajuda de Deus, e esses profetas vieram para trazer mensagens de juízo para esse povo. Então, o povo, como ele era muito triunfalista, não via necessidade de se voltar a Deus, eles não cederam à mensagem, essas asseverações proféticas. E com isso sofreram o que os profetas disseram, sofreram o cativeiro, tanto assírio como babilônico. Então, suas terras foram invadidas, eles foram oprimidos por outros povos, perderam sua identidade, foram espalhados pela terra. Mas a gente vê também que esses livros trazem a promessa de restauração, que vai acontecer lá no reino milenar. Tá? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje. Nas próximas 2 aulas, nós vamos continuar falando sobre os profetas menores e me coloco à disposição, caso vocês tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato com a gente pelos comentários, por mensagem também. A gente está disponível para conversar melhor, caso tenha ficado alguma coisa muito superficial ou alguma dúvida, nós estamos aí, tá bom? Então, Deus te abençoe e tenha uma boa semana.